quebrando o bloqueio da insegurança. Mas como é que eu quebro algo que eu nem sei que está ali, né? Como é que eu vou rompendo isso se eu não tenho nem consciência de que isso está ali? Se eu não tenho nem consciência de que isso está me gerando esse tipo de bloqueio? Se eu nem sei como isso tudo começou? Se eu nem sei como que isso tudo foi crescendo dentro de mim? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a insegurança, ela só está aí dentro do seu coração, ela só está aí na sua base emocional, porque ela se une a algo chamado insatisfação. Desse comportamento de insatisfação, a insatisfação, ela nos prejudica demais a nossa vida, então é importante você fazer essa ligação, ok? A insegurança, ela sempre será um sinal de insatisfação. De algo ou de alguém ou em você, né? Normalmente a insegurança, ela é relacionada à nossa identidade. E eu sou aquela pessoa que ensina você a se conhecer. Então, se tem algo relacionado à sua identidade, não é por acaso que você está aqui. Então, anota isso é muito importante. A insegurança é um sinal de insatisfação. Há algo, há alguém, há um projeto, a uma meta, ou a um relacionamento, ou a si mesmo. Mais precisamente, a si mesmo. A insegurança, se, vamos supor, né? Vamos imaginar aqui que você tem que tomar uma decisão se você faz um investimento. Vamos supor que você quer tomar essa decisão se você realmente faz um investimento em algo que você quer comprar há muito tempo, mas você se sente completamente inseguro de fazer esse investimento, porque você não sabe se você vai conseguir pagar, você até sabe que você financeiramente dá para você pagar, seu salário comporta isso, seu ganho financeiro por mês comporta, mas você vai ter que abrir mão de alguns lazeres, abrir mão de algumas coisas, vai ter que fazer uns cortes de custo. E aí o que acontece? Você acaba não dando o passo porque você se sente inseguro em relação a essa decisão. E essa insegurança é porque você, por trás dela, você se sente insatisfeito, com o fato de todas as vezes você querer fazer algo e você não ter coragem. Ou você se sente insatisfeito com o fato de você ter que abrir mão dos seus prazeres. E essa insatisfação vai te deixar inseguro. Olha que coisa. É isso, gente. É assim que a insegurança se apresenta. Agora, como é que eu quebro, né? Como é que eu vou romper? Como é que eu vou gerar um desbloqueio mesmo dessa insegurança, que é o objetivo desse nosso encontro aqui, é o objetivo desse vídeo que você está assistindo. Como é que eu quebro? O primeiro passo, eu tenho que entender. Então, você entendeu que você está se sentindo inseguro com tal situação. Vamos supor, um casamento. Vamos supor que o casal, eles não estão bem, eles não estão tão felizes, e a esposa está ficando insegura. De repente, ela é insegura com o marido. De repente, ela tem ciúmes. Talvez sofreu algumas dores, alguns problemas no casamento, talvez já até houve traição. E hoje ela se sente completamente insegura nesse relacionamento. Ela fica com medo de fazer grandes planos, com medo de dar um passo maior que a perna, e vai que ele comete o mesmo erro que ele cometeu lá atrás e ela perdoou. Enfim, ela se sente insegura. Por trás dessa insegurança, ela está insatisfeita com o fato dela ter vivido esse trauma. Então, essa insatisfação vai fazer com que ela haja como? Ela haja de uma forma disfuncional. Ela não consegue dar o passo porque ela está bloqueada. E aí, como que eu quebro esse bloqueio? Você tem que quebrar esse bloqueio fazendo um princípio de comparação, compreendendo o princípio de comparação. Por exemplo, vamos supor que a sua insegurança é referente ao seu corpo. Você olha para o espelho e você não se sente feliz. E aí, quando você vai fazer uma foto para a rede social, você fica, ai, mas eu não fiquei bem, ai, mas tá aparecendo minha barriga, ai, mas não sei o quê, não fiquei legal. E, gente, essa parada aí, homens e mulheres têm isso, esse negócio de se sentir insegura até que vai postar na rede social, quais os stories e tudo isso, essa noia na cabeça. E aí, o que acontece?
Isso só tá surgindo, essa insegurança só tá surgindo porque você está se comparando. Agora a pergunta é: a quem? Ao quê? Ao que você se compara? Ah, eu me comparo a, sei lá, quando eu era criança, Diana, eu via que a minha mãe era uma mulher toda magra, toda bonita, e hoje eu tenho a mesma idade que ela tinha, e eu tô acima do peso, eu não tô feliz. Ou, comparado às mulheres que eu tô vendo no Instagram, todas lindas de biquíni, com a pele lisinha. Aí, se é um homem, comparado aos caras que eu vejo, os caras são todos fortões e não sei o quê. Você percebe que a insatisfação pega isso, é muito poderoso. A insatisfação, ela só se apresenta na nossa vida por comparação. Então você comparou a sua situação, o seu estado atual, o seu momento, a sua vibe atual, a sua vida atual, sua realização atual a algo ou a alguém. E isso te gerou insegurança. Por que te gerou insegurança? Porque você não é o amadinho. Você não é a bonitona do Instagram, você não é essa pessoa. Talvez ela tenha a pele mais lisinha, mas você é muito mais inteligente do que ela. Talvez ela tenha os olhos azuis, mas você tem um rosto lindo, um cabelo lindo, seus olhos são naturais, mas são bonitos. Entende? A maior parte das pessoas hoje elas estão completamente inseguras porque elas andam se comparando e comparando o que elas têm, medindo as suas medidas com a medida dos outros. Completamente. E, gente, que loucura, né? Isso é uma loucura, porque isso gera uma escravidão mesmo. Porque não tem como você medir. Por exemplo, eu tenho um tamanho, eu tenho. Hoje eu tenho 1,59 de altura, né? E eu peso X quilos, porque eu também não vou contar para você quanto eu peso. Vai que você se compara com o meu peso aí vai dar problema. E aí eu tenho o meu peso, eu tenho a minha altura, eu tenho a minha idade, eu tenho o dia que eu nasci, o ano que eu nasci. É tudo diferente, não tem como se comparar. Eu sou loira de nascença. Isso aqui não. Eu sou loira porque eu vou pro meu cabeleireiro, ele me faz ser loira. Você talvez é morena, eu tenho cabelo liso, você tem o cabelo talvez enrolado, aquele moço tem barba e talvez você não tem barba. E às vezes você se compara com algo que não tem como comparar. E quando você se compara com algo que não tem como comparar, porque talvez o preço que aquela pessoa pagou não é o mesmo que você já pagou. Talvez onde ela foi criada, o modelo de mundo onde ela foi criada, não é o mesmo que você foi. Talvez não, com certeza não é o mesmo. E isso, essa comparação acaba te gerando insatisfação. Então, para você desbloquear de uma vez por todas a sua insegurança, você parar e verdadeiramente, de forma racional, por decisão, sabe, decisão de vencedor, de ficar se comparando. Para de ficar se comparando. Eu fiz um atendimento com uma aluna recentemente lá no meu grupo de mentoria, e ela falou assim para mim: as minhas amigas, todas as minhas amigas, elas são bem mais magras e mais bonitas que eu. Eu não conheço as amigas dela, ela conhece. Eu não vejo nada de errado com ela, ela não é uma pessoa acima do peso. Ela é uma mulher linda, maravilhosa. E aí eu perguntei para ela: então quer dizer que comparada às suas amigas, você não é tão boa quanto elas, você não é tão bonita, você não é tão magra quanto elas? Ela falou: isso. E o que isso gera dentro de você? Ela falou assim: eu fico triste, eu fico infeliz, eu me sinto infeliz, eu sinto vergonha. E aí quando eu vou postar algo no Instagram, eu só posto se eu editar, ela trabalha toda a foto para poder postar. Por quê? Porque ela quer, no mínimo, se comparar. Ela quer, no mínimo, se equalizar ali com as amigas, estar igual às amigas. Eu perguntei para ela assim: você nasceu no mesmo dia que as suas amigas? Ela: não. Você nasceu no mesmo mês? Não. Do mesmo pai e da mesma mãe? Não. Na mesma casa? Não. Então, como? Me explica como você vai ser igual a elas. Você já parou para pensar que você pode não ser melhor para querer ser melhor, mas ser melhor do que elas dentro de você? Então, gente, tudo que gera insegurança na nossa vida é porque de alguma forma você está comparando a algo. De alguma forma. Vamos supor que você está inseguro com a sua vida financeira. Se você está inseguro com a sua vida financeira, você fica pensando: ai meu Deus, será que mês que vem eu vou conseguir pagar as contas? Ou, nossa, Natal tá chegando, tem que comprar as coisas para os filhos, e tem escola, e tem IPVA, e aí você começa a sentir aquela insegurança, e talvez as coisas não estão boas, talvez seu mês não foi tão bom, e aí aquilo vai
fuzilando a sua cabeça e fala, não sei se amanhã eu vou conseguir, se eu vou dar conta. Você começa a ficar insatisfeito com a sua vida financeira, certo? Comparado a quê? Talvez comparado a um momento lá no seu passado, na sua infância, que você viu seus pais passando dificuldade financeira. Então, a sua insegurança é de você viver a mesma coisa. Talvez comparado a um momento no seu passado que você viveu um problema financeiro. Então, a sua insegurança é comparado a esse problema que foi vivido lá atrás da sua vida. Você tem medo que isso possa se repetir. Ou talvez seus pais não passaram nenhum problema financeiro, você também não. Mas você viu que um cunhado seu passou por esse problema e você teve que ajudar. E de repente você tá vendo que as coisas estão ficando meio parecido e você começa a ficar inseguro. Por quê? Porque você tá olhando para essa situação de uma forma tão insatisfeita, você tá tão infeliz, sentindo tão angustiado com o que tá acontecendo, que essa insatisfação, ela se transforma na presença do medo. E o que é a presença do medo no nosso dia a dia? Insegurança. As pessoas falam assim, eu sou um pouco insegura. Gente, não existe pouco. Ou está se sentindo, e você não é. São estados. Eu tenho estados, você tem estados. Estado de insegurança, estado de insatisfação, estado de alegria, estado de gratidão. E cada estado emocional, nós decidimos nos conectar. Compreende? Toda a insatisfação, ela acontece na nossa vida porque nós nos comparamos com algo, com alguém, com alguma situação, ou com uma história do passado, ou com algo que você não quer viver. Olha que loucura, às vezes a gente faz uma comparação de algo que nem aconteceu. Por exemplo, não quero sofrer, sei lá, um acidente tal, tal, tal. Você não aconteceu. Você sabe que existe esse risco. E aí você fica inseguro de viver isso porque você compara a sua vida com a possível possibilidade de acontecer. Isso gera insatisfação dentro de nós. Então, para que eu quebre essa insegurança de uma vez por todas, eu preciso decidir parar de me comparar. Me comparar ou comparar a minha vida, comparar os meus filhos, parar de comparar. Por exemplo, às vezes você está insatisfeito com seus filhos, algum se apresenta assim de uma forma mais rebelde, como dizem aí fora, eu não gosto muito de dizer mal criado, porque quem cria é a gente, né? Então, a gente que criou mal. Mas às vezes está com um comportamento disfuncional, mais rebelde, e aí você começa a ficar insatisfeita, aí você já começa a ficar inseguro de confiar, de acreditar, de dar liberdade a algumas coisas para esse filho, porque você não sabe se ele vai saber agir certo, se ele vai valorizar aquilo. Você está comparando ele a quê? Comparando aquela criança tranquila, que tinha uma outra idade, estava num outro estilo de vida, que tinha outras amizades, mas que essa criança não existe mais, a não ser emocionalmente dentro desse jovem, desse adolescente, desse adulto. Então, esse princípio de comparação gera cada vez mais insegurança. E aí, para essa minha aluna, quando eu perguntei para ela, comparado a quê? Ela começou a pensar nisso, e ela lembrou que na infância dela, ela queria estar tão magra e tão linda quanto as primas. Então, ela, desde criança, ela aprendeu a se comparar com as primas. Então, desde criança, ela aprendeu a ser insegura com o corpo dela. Olha que loucura. Igual dinheiro, gente. Se você passou por dificuldades financeiras na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, você tende a ser um adulto completamente inseguro financeiramente. Você deve vibrar muita energia de falta, muita energia de falta. Se a sua crença não foi reprogramada, se você não tem clareza da sua identidade, se você ainda não fez essa ligação de informação, todas essas informações, significa o quê? O fato de você ter vivido muita falta na infância, as alimentares, às vezes de roupa, às vezes de ter tido a possibilidade de estudar numa boa escola. Se você não tem ideia disso, você não tem essa clareza, você deve vibrar uma energia muito grande de falta na sua vida. E aí, quando você vai comprar qualquer produto, seja uma coisa assim, você vai comprar um óculos, vai adquirir um óculos. Você sabe que você precisa comprar um bom, um melhor que tiver ali, pelo menos a lente que seja melhor, porque é uma coisa que você vai usar por muito tempo, ou seja, o preço disso não se compara com o valor que ele vai agregar na sua vida, porque agora você vai enxergar a vida, vai ver mesmo sabendo que o preço que foi dado é o preço que vale
isso. E aí, por que você fica pechinchando? Porque a sua criança tá te acusando, tá dizendo para você assim, lembra que lá na infância deu ruim na sua vida, na vida financeira dos seus pais? Então, se você abusar, se você quiser dar uma de uma pessoa que tem condições, se você se quer só pensar que é uma pessoa que tem condições financeiras, não significa quando você tem na sua conta, mas seus pais. E aí você fala, não, deixa eu atrás. Ou então é o oposto, ou então você começa a agir de forma disfuncional, você compra a armação do valor mais alto, na loja mais alta, você não faz cotação, e você não pensa só na lente, você não pensa só no que realmente vai gerar valor. E você compra aquilo que você não pode, com o dinheiro que você não tem, só porque você quer se rebelar, porque eu não aguento pobreza, e aí você se descontrola, entende? Só que aí você se descontrola e agora você é completamente insegura do, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar esse óculos? Ai, meu Deus. Porque o vício e o padrão que foi programado lá na infância da insegurança, ele ainda está dentro de você. Então você dá um jeito. Ou na crença disfuncional de merecimento, gerando o quê? Um gatilho de insegurança. E olha só, as pessoas inseguras, elas não andam sozinhas. Oh, meu Deus, revelações. As pessoas inseguras, elas não andam sozinhas, elas gostam de botar, aterrorizar a galera. Então, o inseguro, o que ele começa a questionar? As decisões do outro. Então, ele questiona as decisões do outro, porque ele não está seguro nas próprias decisões, então ele começa a questionar as decisões do outro para que o outro sinta inseguro. Amadinho, pessoinha do meu coração, abre o coração e ouça o que eu estou dizendo. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Pare. Se você se permite se comparar, por exemplo, comparar a cor do seu cabelo, se é liso, se é enrolado, você vai ficar insatisfeito. Essa insatisfação vai te deixar inseguro. Se você compara a casa que você mora com a casa do vizinho que está na frente, essa comparação vai se tornar uma insatisfação. Essa insatisfação vai te deixar inseguro. Você já não vai querer convidar as pessoas para sua casa, porque você acha que sua casa não é tão boa. Gente, então, fechando agora o nosso raciocínio de hoje, como que eu quebro a insegurança? Pare de se comparar. Pare. Pare de comparar o seu corpo com o corpo dos outros. Pare de comparar a sua situação financeira com a situação financeira dos outros. Pare de comparar seus filhos com os filhos dos outros. Pare de comparar o seu trabalho com o trabalho dos outros. Pare de comparar. Você não pagou o preço que essas pessoas pagaram, essas pessoas não pagaram o preço que você pagou. E essa comparação, pare de se comparar com o seu passado, com seus traumas. Pare de se comparar. E quando você para a comparação, você não ativa a possibilidade de insatisfação. E quando você não ativa insatisfação, você não tem por que sentir inseguro. Você continua. A vida segue.